Cumprimento os irmãos na graça e na paz do Senhor. Estamos sendo um privilégio mais uma vez estarmos compartilhando a palavra de Deus, hoje dando continuidade aos nossos estudos de Mateus, onde estamos vendo a apresentação do Messias de Israel como o rei, todas as suas credenciais messiânicas. E todas essas afirmações e testemunhos de Jesus podem fortalecer as nossas convicções na sua messianidade. Mas para tirarmos melhor proveito, vamos estar orando e buscando o seu ensinamento, não apenas da sua palavra que é santa, mas da ação benigna de seu Espírito que é santo em nós. Oremos. Senhor, agradecemos a oportunidade, o privilégio de te adorarmos, te exaltarmos, te glorificarmos. Queremos aprender de ti, queremos glorificar o teu nome e te adorar, pois que somente o Senhor é digno. E que nesta fé possamos ser fortalecidos, edificados de maneira a sermos instrumentos vivos em tuas mãos, para proclamarmos a tua salvação, para vivermos consagradamente debaixo da tua boa mão e sustentados, Senhor, pelo teu braço forte. Que assim possamos brilhar no mundo das trevas, para que o seu nome possa ser proclamado e crido por todos aqueles que ainda estão perdidos. Ajuda-nos, ó Deus, a transmitir essa mensagem de vida, pela força do seu poder, pela ação benigna do teu Espírito, iluminando as nossas mentes e as mentes daqueles que receberão a tua semente. No teu nome, Jesus, oramos. Amém. Muito bem, vamos estar louvando esse Senhor através de um livro. para mim.
Muito bem, meus irmãos, vamos estar abrindo nossas Bíblias em Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 18. Esse é o texto que vamos estar meditando nesta noite. A prática do discipulado. Esse é o alvo do ensino de Jesus. Este deve ser o nosso alvo no aprendizado do seu ensino em nossas vidas. Vamos fazer a leitura corrente, primeiramente do texto, para podermos nos inteirar do ensinamento. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. 20. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla das vestes. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde... Voltando? Você cortou antes, voltando. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta, e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas, afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. 27. Partindo Jesus dali, seguiram-lhe 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Muito bem.
esse é o texto que nós vamos estar trabalhando. Vamos estar só relembrando alguns aspectos importantes dessa sequência de Mateus 8. No versículo 1 ao versículo 17, nós vimos os milagres de cura. O leproso impuro, o servo do centurião e a sogra de Pedro. Em seguida, temos o primeiro intervalo, o primeiro interlúdio do ensino de discipulado, as exigências do discipulado, aonde fala do compromisso com o Senhor Jesus antes do conforto, e do compromisso com o Senhor Jesus sem concessões. A seguir, estudamos milagres de poder. O Senhor acalma o mar, o Senhor expulsa demônios e o Senhor cura um paralítico. Na sequência do texto, estudamos as marcas distintas do discipulado, aonde esse discipulado é para aqueles que consideram-se necessitados do Senhor. E esses discípulos rompem com a tradição religiosa, dando exclusividade somente ao Senhor Jesus. Muito bem, agora chegamos no ponto que vamos estudar hoje. Só que eu vou ter que inverter para melhor compreensão. Em vez de nós falarmos primeiro dos milagres de restauração, eu quero iniciar pelo aspecto da prática do discipulado, que é onde nós temos que focar. Muito bem, a prática do discipulado. Nós seguimos uma sequência, as exigências do discipulado, as marcas do discipulado, agora a prática do discipulado. Ok. No versículo 35 ao 38, ele vai estar falando desse aspecto do discipulado. Pode ir lá, Ademir, 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, porque estavam exaustas, como ovelhas que não têm pastor. 37. E então se dirigiu a seus discípulos. Olha a orientação para os discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. 38. Agora rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Muito bem. Assim como o Senhor Jesus, assim como Ele, os discípulos têm que seguir seus passos. O discípulo, no seu discipulado, o Senhor exige dele compaixão. O Senhor se compadeceu do povo. E Ele quer que os seus discípulos também se compadeçam, tenham compaixão, tenham ação e serviço. Não fiquem parados, mas ajam, como Jesus agiu, em plena ação. Por quê? Por causa da emergente necessidade de um povo enganado e maltratado pelos líderes religiosos. Essa é a razão da compaixão, a necessidade da ação e do serviço, porque este povo está enganado e maltratado pelos líderes religiosos. Não muito diferente da nossa época, da nossa condição, aonde se propaga muito ensino errado, muita doutrina errada, muitos falsos profetas, mercadejando a palavra de Deus, mercadejando a salvação.
O cenário é absolutamente o mesmo, um mundo pecador. E diante desta condição é que nós temos que visualizar os milagres, olhando este ensino de compaixão, ação e serviço. Versículo 18 agora. Agora nós vamos entrar nos milagres, mas eu queria que primeiro tivéssemos esse olhar do que temos que tirar e aprender disto daí. Então, na prática do discipulado, Jesus vai fazer uma demonstração como agir, como praticar, como lidar com a situação. E o versículo 18 começa assim: enquanto estas coisas lhes dizia. Que coisas? Que coisas que o Senhor estava falando? Exatamente a questão que o discipulado é para aqueles que se consideram necessitados de Jesus. O discipulado é para aqueles que rompem com a tradição religiosa por lealdade ao Messias, ao Cristo. Então, enquanto essas coisas lhes dizia, enquanto ele estava ensinando os caminhos do discipulado, eis que chegou um chefe. Eis que um chefe o adorou. Aqui, notem, nós estamos diante da condição do discipulado e do ensino prático. E vemos que mesmo os religiosos, estando maltratando, enganando o povo, chega diante dele um chefe, que toma uma postura de necessitado, que era a necessidade para o discipulado. Minha filha morreu. Minha filha faleceu agora mesmo. Mas vem e impõe a mão sobre ela e viverá. Então, esse chefe o adorou. Jamais alguém que não cresce em Jesus como Messias, como rei, iria se prostrar diante dele. Esse chefe chega com fé. E esta fé como necessitado. E o segundo aspecto aqui importante é que ele toma uma postura pública, rompendo com a tradição religiosa, e adorou publicamente, testemunhando ser Jesus o Messias. E o Senhor se compadeceu em ação e serviço como exemplo maior a ser seguido pelos seus discípulos. Versículo 19. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. Veja o ensinamento aqui. Veja o tratamento para com o chefe. O chefe está com a postura que ele deseja que esteja. Postura que tanto eu como você precisamos ter. E aqui, chegamos diante de mais uma interrupção. Não é que a coisa passou muito tempo. Ele estava falando, enquanto falava, chega o chefe. Enquanto ele está falando com o chefe, já chega uma outra pessoa. Versículo 20. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. 21. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Mais uma interrupção no Senhor Jesus. Enquanto essas coisas lhes dizia, chega um chefe. Enquanto essas coisas lhes dizia, chega uma mulher anônima. Uma mulher que não fala o nome dela, não dá referência dela. Isso demonstra que o discipulado de Jesus é para pessoas importantes como o chefe, e importantes como uma mulher anônima.
aonde ele demonstra compaixão, aonde ele demonstra ação, aonde ele demonstra serviço. Ela tocou na orla da veste do Senhor Jesus. Agora, por que essa citação? Por que a preocupação de citar que tocou a orla da veste? A orla da veste tinha uma razão de ser. Era para que os judeus se lembrassem que eles deveriam observar os mandamentos. É como para nós. Muitas vezes a gente amarra alguma coisa no dedo, pendura alguma coisa no carro, para não esquecer. Não esqueça dos mandamentos do Senhor. Interessante que isso está na lei. Números, capítulo 15, versículo 37. Números, capítulo 15. Quarto livro do Antigo. Números 15, 37. Isso. Disse o Senhor a Moisés. 38. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presas por um cordão azul. Foca ali para mim. Após a interrupção, estamos aqui. 39. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. 40. Para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. 41. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Essa é a razão da orla da veste. E ela vai e toca a orla da veste. Porque a orla da veste está a necessidade de lembrar os mandamentos. E como se resume os mandamentos? Lucas, capítulo 10. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 10, versículo 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, essa que não deveria ser esquecida, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? 26. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume a lei e os profetas. É necessário para se viver compaixão, ação e serviço, dentro da vontade do Senhor, dentro do seu discipulado. Essa mulher, ela cria que o Messias podia restaurar sua saúde, e tocou na veste de Jesus, tocou na orla da veste, mas ela não permaneceu anônima. Pois a verdadeira fé não permanece anônima, não passa despercebida pelo Senhor.
Observe só, Jesus olha para ela, no versículo 22, volta lá no texto, Mateus, capítulo 9, versículo 22. Então Jesus, voltando-se, vendo-a, não ficou anônima, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Ela saiu do anonimato, ela foi identificada pelo Senhor e foi chamada de filha. Eu tento imaginar aquela situação, Jesus ensinando, o chefe chegando, minha filha morreu, e adora, e clama, venha comigo, e chega a mulher e toca a veste dele, em instantes tudo isso ocorrendo, e Jesus administrando com compaixão, ação e serviço. Versículo 23, a narrativa agora volta para o chefe. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, notem, a narrativa agora volta para o chefe, cuja filha falecera, e não chegou, meus irmãos, a hora do show. O Senhor dispensa a plateia, o Senhor não quer pessoas que não possuem fé presentes, que estão rindo dele. 24. Retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. 25. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. 26. E a fama desse acontecimento correu por toda aquela terra. Muito bem. As pessoas se retiraram rindo de Jesus, mas o Senhor tomou a menina pela mão e ela se levantou. E aqui, quando vemos esse ambiente de luto, esse ambiente de flautista, esse ambiente de povo em alvoroço, isso está se identificando muito com o momento que estamos passando, de pandemia, de morte, de tocadores de flauta, de luto, de povo alvoroçado. E o Senhor Jesus ainda continua sendo a resposta. Não foi resposta só naquele momento, ainda continua sendo a resposta. E ainda continua sendo a única esperança. Mas tem uma coisa: se você não crê nisso, que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias de Israel, que Jesus se fez homem, se esvaziando da sua glória, por amor de nós pecadores, e pagou o preço do resgate com seu próprio sangue na sua morte, e venceu a morte, e te tomou pela mão, te dando vida e vida eterna, quando você creu. Mas se essa não é a sua condição, se você faz parte do pessoal que está em luto, mas rindo do Senhor, é uma condição onde você está sem fé. E eu te digo uma coisa: continue rindo dele. E no final, ele dirá para se retirar da sua presença, dizendo: nunca vos conheci. Como vimos lá no capítulo 7. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esse é o primeiro ensino. Milagres de restauração de doença e morte.
Em seguida, chegamos diante de outro milagre. Versículo 27. A restauração de cegueira. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Filho de Davi, versículo 28. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. 29. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Muito bem. 2 cegos. 2 cegos enxergam com tremendo discernimento espiritual o que uma multidão à volta que vê, mas não enxerga. O que esses cegos discerniram? Aquele é o que tem verdadeira compaixão. Segunda coisa que eles discerniram, que aquele é o Filho de Deus. Agora, que informação que esses cegos tinham que deu-lhes esse discernimento? Certamente na palavra de Deus. Então vamos ver isso. Isaías capítulo 61, versículo 1. 61, 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. 2. E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Só que o Senhor Jesus já leu esse texto e interpretou esse texto. Vamos lá, Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. E o que esses cegos estavam enxergando, que as demais pessoas não estavam? Lucas 4, 18. Notem, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está citando lá o versículo 1 de Isaías. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Note, Jesus está lendo isso na sinagoga. E apregoar o ano aceitável do Senhor. E parou aqui. Ele não terminou de ler o versículo 2. Por que Jesus leu só até aqui e não continuou a leitura? Porque o que estava se cumprindo era até aí. Essa parte está se referindo à sua primeira vinda. Ele interrompeu a sua leitura propositalmente, porque ali está falando só do ano aceitável do Senhor. Porque o dia da vingança que está falando no versículo 2 de Isaías vai ocorrer na segunda vinda. Ou seja, na primeira vinda é momento de compaixão, ação e serviço. Compaixão é o testemunho de Jesus em seu ministério, no seu ministério messiânico, estendendo a sua vontade aos discípulos para darem continuidade nisso. Esse é o primeiro aspecto que aqueles cegos enxergaram e que a multidão naquele momento e a nação de Israel ainda não enxerga. Jesus é o Messias de Israel. Segundo aspecto, segundo Samuel, é o aspecto que ele é o filho de Davi. Capítulo 7, versículo 12.
quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, Deus está falando com Davi. Então farei levantar depois de ti o teu descendente. Ou seja, quando Davi morrer, Deus está prometendo para ele que vai levantar o filho dele, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Versículo 13. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Aqui está mudando alguma coisa, não pode ser Salomão. Versículo 16. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Aqui, o filho de Davi é o Messias de Israel. E esses dois cegos estão enxergando com tremendo discernimento espiritual o cumprimento do pacto davídico. Salmo, capítulo 89. Salmo 89, versículo 34. Salmo 89, 34. Não violarei a minha aliança. Note, ele fez um pacto. E ele está falando que não vai violar. Nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Ele não vai mudar o que prometeu. Uma vez jurei por minha santidade. E serei eu falso a Davi? Note, está se referindo a 2 Samuel que acabamos de ler. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. O seu trono como o sol perante mim. Hebreus, capítulo 6, versículo 13. Notem, eu estou juntando as informações que aqueles dois cegos estavam discernindo naquele momento. 6, 13. 13. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, lembra que eu falei no começo do pacto abraâmico? Que ele prometeu terra, uma nação e bênção. Visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Quem é superior a Deus? Ninguém. Então ele jurou por si mesmo. Versículo 18. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Quais são essas duas coisas imutáveis? Das quais é impossível que Deus minta? O que ele prometeu a Abraão, e quando ele empenha a sua palavra, mediante o seu nome, é impossível que ele minta. Então, os dois aspectos estão garantidos com relação ao filho de Davi, ao reino terreno, milenar aqui na terra. Mas esses dois cegos enxergavam que Jesus é o Messias. Mas quantos que não enxergam? Quantos que ainda não enxergam? Quantos que têm dúvida? Quantos que acham que, não, se eu estiver equivocado nesse aspecto, nessa doutrina, depois o Senhor não vai ter problema. Não é bem assim. Se um texto coberto de tanta garantia, que é o nome de Deus e o juramento de Deus em jogo, por que existir dúvida? Mas vamos agora para o Evangelho de João para concluir esse raciocínio. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 33, que vai estar falando de um outro cego, um pouquinho antes de Jesus ser crucificado, quando ele foi na festa dos tabernáculos, lá em Jerusalém. E ele cura aquele cego. João 9, 33. Se este homem não fosse de Deus, é o cego dando testemunho, nada poderia
perfeito, mas ele não está mais cego, ele foi curado. 34. Mas eles retrucaram, os fariseus, os líderes religiosos: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós. E o expulsaram. O cego, que era um judeu, foi banido da comunidade judaica, porque estava testemunhando que Jesus o havia curado. 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Você crê no Messias? Você crê no Filho de Davi? Você crê no Filho de Deus? Você crê no Salvador, no Rei de Israel? 36. Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? 37. E Jesus lhe disse: já o tens visto, você era cego e está vendo agora, e é o que fala contigo. Agora, será que este cego creu? 38. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Creio e o adorou. Jesus teve compaixão, Jesus teve ação, Jesus teve serviço, e o fruto foi colhido. A seara é grande, o fruto foi colhido. É necessário compaixão, ação e serviço. Voltando no nosso texto, em Mateus, capítulo 9, versículo 32. E retiraram-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado. 33. E expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Até aqui está bom. Percebam aqui que não houve uma preocupação de dissecar o assunto. Simplesmente demonstrou que algum discípulo anônimo conduziu esse endemoniado. E o Senhor o liberta. E o testemunho da libertação dada pelo Senhor é falado em todo Israel. Mas os líderes religiosos murmuram ter sido isso pelo maioral dos demônios. Versículo 35. Jesus ficou abalado com essa conversa deles. Não, nem aí. Da mesma maneira como nós não devemos estar presos a tradições religiosas. E eu quero falar com você, meu amigo católico, você que está preso a tradições religiosas de homens, fora da vontade da palavra de Deus, fora daquilo que Deus tem mandado pela sua palavra, e você se submete continuamente a uma tradição e não à vontade de Deus. Cuidado, cuidado. Mas o Senhor percorria Jesus todas as cidades, com paixão, ação e serviço, e povoados, ensinando nas sinagogas, mesmo, ele ia lá onde os religiosos estavam, pregando o evangelho do reino. Note, evangelho do reino. O que é esse evangelho do reino? Aquilo que ele prometeu aos judeus, o reino terrestre, o trono de Davi em Jerusalém, o filho de Davi sentado lá, o Senhor Jesus. Isso ainda não aconteceu. E curando toda sorte de doenças e enfermidades. Isso ele estava realizando para demonstrar que ele era. Todos esses sinais, todos esses milagres são messiânicos. Jesus estava dizendo através disso: eu sou o Messias. Eu estou na minha primeira vinda como o Cordeiro de Deus. Mas eu voltarei para estabelecer esse reino aqui como leão da tribo de Judá.
Diante de tudo isso, nós podemos concluir que os milagres de restauração, de doença e morte, de cegueira, de domínio satânico. Percebam, meus irmãos, tudo está numa sequência, numa ordem lógica. Doença e morte. Qual a condição do ser humano? Qual a condição do povo sem Deus? Qual a condição do perdido que precisa de compaixão, ação e serviço? Qual a condição que Isaías cita aí? Isaías 53. Ele cita o quê? Que Jesus morreu, derramou seu sangue, levando sobre si, tomando sobre si as enfermidades, os pecados, a doença mortal que toda a humanidade tem, nasce com ela, é o pecado, que condena ele, o salário do pecado e a morte. E esse pecado faz separação entre Deus e o homem. Só que esse homem está cego. 2 Coríntios, capítulo 4, cita isso. Versículo 3. Pode pôr lá. Mas o nosso evangelho ainda está encoberto. E é para os que se perdem que está encoberto, que estão precisando de compaixão, ação e serviço. 4. Nos quais o Deus, com letra minúscula, que é Satanás, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. Estão cegos. Eles não compreendem esta palavra. Note a sequência: doença, morte, cegueira. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual Cristo é a imagem de Deus, a salvação em Cristo. E a sequência é o quê? Essas pessoas estão debaixo do domínio de Satanás, são filhos do diabo, precisam ser resgatados. Essa é a sequência dos milagres de restauração. Vocês estão percebendo? Estão percebendo que para você fazer parte dos discípulos que devem exercer compaixão, ação e serviço, é necessário exigências do discipulado. E as exigências do discipulado que nós estudamos falam que nós precisamos ter o compromisso com o Messias, com o Senhor Jesus, antes do conforto. Compromisso com o Senhor Jesus sem concessões, não tem concessão, é Ele em primeiro lugar. É necessário para ser discípulo do Senhor as marcas do discipulado. São marcas que distinguem, porque esses discípulos têm que se considerar necessitados de Jesus, carentes de Jesus, e tem que romper com a tradição religiosa. Só então tem condições de entrar na prática do discipulado para resgatar estes da doença e morte, da cegueira e do domínio satânico. Você quer ser um discípulo? Você já é um discípulo? Você tem produzido frutos de discípulo? Você tem tido compaixão com o pecador? Tem tido ação de viver o seu discipulado? Está servindo ao Senhor? Esse é o ensinamento, meus irmãos. Esse é o treinamento para o discipulado. Nós precisamos viver para o louvor da glória do nosso Senhor. Por que você está aqui nesse mundo? Para fazer uma faculdade? Para ter uma profissão? Se aposentar? E morrer velho? É só isso? Com a pretensão de ficar rico? Sem distinguir a razão de existir, o porquê você existe, a sua existência. Tem que ter algo maior do que isso. Agora, esse algo maior exige entrega, compromisso, para chegar à prática do discipulado.
e poder ser um instrumento vivo nas mãos do Todo-Poderoso. Que o Senhor nos ajude. Precisamos muito dele. Somos necessitados. E devemos abrir mão das tradições dos homens, da religião dos homens, e sermos submetidos ao Senhor Jesus, e na força do seu poder, caminharmos em vitória. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos orar. Ademir, faz essa oração para nós, conclui. Antes de fazer a oração, queria Sim. dizer que o pessoal de Joanópolis está assistindo. Opa, Joanópolis. Nossos irmãos, a Liliane, a minha esposa Cristina. Os irmãos aqui de Lambari. Os irmãos de Lambari estão todos ligados, assistindo. Isso é muito importante, né? Vamos orar, nossos irmãos. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento tão precioso, Pai. Que é estudar, aprender mais da sua palavra, para que possamos ter sabedoria, Pai, para andar no teu caminho, no teu direcionamento. Agradecemos, Senhor, pelo tempo aqui estado, pela ministração do pastor Davi, pelos nossos irmãos que estão do outro lado assistindo e meditando sobre essa palavra. Que essa palavra seja fruto de crescimento, Pai, para nós caminhar. Agradecemos por tudo, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. É no nome sagrado de Jesus que nós agradecemos e oramos. Amém. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, a superabundante graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a presença em nós de Deus Espírito Santo, nos selando, nos consolando e nos ensinando, assim possa ser com a tua igreja, o corpo de Cristo, agora e sempre. Amém.